boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo, a todos e a todas. Esse é mais um episódio do Contando História e meu nome é Vitória Oliveira. Eu sou graduanda em História e integro o grupo aqui, né, que é o Rosalinas. E o nosso convidado de hoje é o Henrique Hubner. O Henrique, que ele é um apaixonado, né, pela história do Vasco, obviamente, vascaíno, e uma das maiores paixões dele, além do Vasco, né, profissionalmente, né, institucionalmente, é essa paixão, né, que é estudar a história do Vasco. O Henrique, ele tem um projeto, né, um blog, que é o Memória Vascaína, e hoje a gente vai estar falando com ele. Boa tarde ou boa noite, Henrique, e eu queria que você se apresentasse um pouco para a galera do nosso canal no YouTube poder te conhecer. Olá, Rosalinas. Um prazer falar com vocês todas. Eu conheci o projeto de vocês pelas redes sociais e é empolgante, é importante mesmo a participação das mulheres no clube, porque é tempo de se expandir, né, a participação não só das vascaínas, mas da associação, né, das vascaínas como sócias do clube. Atuar no quadro social é importantíssimo. O Vasco, o clube, vive do seu quadro social, independentemente dos esportes que são praticados. E o meu trabalho é um trabalho de paixão, é amador. Eu sou apaixonado pela história do Rio Antigo, eu gosto de história e não sou formado em história. A Vitória sabe, né? Eu sou formado em Direito, sou advogado e me considero pesquisador da história da cidade, da história do clube. Por volta de 2012, eu participava de um site chamado semprevasco.com. E ali começamos o blog Memória Vascaína, em 2012. Em 2013, eu fiz um upgrade para um domínio próprio na internet, criei meu site desde 2013, onde eu publico meus pequenos artigos, sempre voltado para a história social do clube. Tem vários aspectos do esporte, das vitórias, das glórias do Vasco. Lá você não vai encontrar nunca nenhum aspecto negativo nem de derrota, sempre de vitórias. Esse é o meu objetivo. E, claro, o principal de todos, desmistificar. Há muitos mitos no Vasco e a gente precisa esclarecer e ensinar o vascaíno vários pontos que são desconhecidos. Essa é a minha missão. Sobre você e o Vasco, é aquela pergunta clichê que eu acho que você já deve escutar bastante. Qual a sua relação com o Vasco desde a infância e por que você decidiu ser Vasco? De onde veio essa inspiração? A culpa é do meu pai. Meu pai era vascaíno, ele jogava botão nos anos 40 com o Expresso da Vitória. Eu recebi de herança, de muito bom grado, me tornei vascaíno. E apaixonado. E o pior de tudo, no meu caso seria pior, mas eu acho que é o melhor. Eu sou nascido no bairro Peixoto, em Copacabana, e há poucos vascaínos na Zona Sul, e o combate já começou ali. Eu achava estranhíssimo, porque o Vasco é gigantesco, e a preferência do pessoal da Zona Sul para outros clubes e uma minoria de vascaínos. Depois eu fui entender o aspecto do Vasco popular, da Zona Norte, da Tijuca, do subúrbio, do centro. Né? Eu acho que nós éramos pioneiros ou desbravadores na Zona Sul. Mas eu sou um vascaíno da Zona Sul, hoje eu moro na Tijuca, mas sempre aguerrido e nunca desisti. Não sou desses vascaínos que, poxa vida, se amedrontam na hora de confrontar um flamenguista, um botafoguense, um tricolor, apesar do Botafogo ser um clube co-irmão que nós temos bom relacionamento. Você é uma figurinha já conhecida, né, pelas pessoas que gostam de estudar, né, a história do Vasco. E, gente, sanando as dúvidas, o Henrique não é historiador, ele é um pesquisador, né, por paixão, por hobby, por entusiasmo. E você também foi o ex-diretor, né, do Centro de Memória, que foi onde nós nos conhecemos. Eu era estagiária do Centro de Memória e o Henrique era um grande colaborador que vivia dentro do Centro de Memória. E foi ali que tivemos a nossa aproximação. Eu gostaria de saber como foi que se deu, né, essa sua passagem pelo Centro de Memória, que, para quem não conhece, é o Centro de Memória do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é onde a gente fomenta as nossas pesquisas e
alimenta, né, a nossa memória institucional do clube. Aí eu gostaria de saber um pouco sobre essa parte, né, que muito me interessa, que foi uma parte que eu também vivenciei, né, e muita gente não tem oportunidade de conhecer. O nome Memória Vascaína é uma homenagem a todo aquele conhecimento que já existia, se perdeu e foi esquecido. A gente quer resgatar essa memória. Essa memória precisa ser revivida. Dessas pesquisas, a mais contundente, a que teve maior repercussão, foi exatamente a localização do local da fundação do clube. Nós tínhamos uma grande dúvida sobre o local exato onde o Vasco foi fundado, porque na ata de fundação consta lá, Rua da Saúde 293. E a tradição dizia que era nos Filhos de Talma. E a gente não conseguia entender por que havia essa correlação. E destrinchamos. Eu sou meio que escavador de fontes primárias, de jornais de época, de livros, de depoimentos dos antigos vascaínos. E aí percebemos as discrepâncias. Da onde é que surgiu os Filhos de Talma, da onde, qual era o local da Rua da Saúde 293. E em 2013 nós tivemos sucesso com relação a essa localização. E hoje o grupo Guardiões da Colina tiveram a oportunidade de tomar posse do local e está empreendendo um grande trabalho de recuperação da história do Vasco no local. E, Henrique, eu conheço alguns outros grandes pesquisadores da história do Vasco, né? Assim como o Mauro Praz, o Ricardo Pinto, e quais foram também as outras pessoas que integraram nessa pesquisa? Como que ela começou? Foi na busca de hemerotecas, bibliotecas digitais, ou foram arquivos pessoais? Em primeiro lugar, você citou o Mauro Praz, é muito importante. O Mauro Praz é uma referência, como se fosse o pai de todos nós na internet. Ele que tem o site dele no Net Vasco, foi uma grande inspiração. Em 2000, logo que o Net Vasco foi lançado, nós éramos ávidos, torcedores loucos por informação sobre o clube, e eu tive acesso ao site do Mauro Praz. Eu achei aquilo sensacional. O aspecto social do clube, ele que teve contato com a família Portela, trouxe informações sobre o hino original do Vasco, o segundo hino, o Pavilhão, dos anos 40, outros dados sobre a participação dos sócios na vida social do clube, e isso me encantou. E foi baseado nesse aspecto que eu iniciei minhas pesquisas. Na verdade, a forma que eu adotei para pesquisas, eu trouxe da minha profissão, as minhas referências como advogado, buscas em bibliotecas, buscas em jornais, acessibilidade através da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, forma de buscas oferecidas por OCR. Isso abriu um grande campo de pesquisa. E para mim, principalmente, eu já comentei com você, né, Vitória, eu tenho rinite alérgica. Imagina só fazer pesquisa diretamente na Biblioteca Nacional com papéis antigos, cheios de ácaros e mofo. Isso para mim seria terrível. Então, isso foi como se tivesse transcendido para uma nova fase, uma nova oportunidade. Eu passei madrugadas e mais madrugadas pesquisando sobre a história do Vasco, exatamente nesses jornais antigos, desde a fundação até os dias de hoje. É um material imensurável, gigantesco. E é interessante que você vai pesquisando sem maturidade, sem experiência, e com o passar do tempo você vai tendo o entendimento, o enfoque, a percepção de como era o momento, como era o entendimento das coisas nos tempos antigos. E a gente vai podendo dar novas nuances sobre o fato que foi praticado pelos pioneiros vascaínos ao tempo da fundação, ao tempo em que o Vasco foi crescendo no remo, no seu gigantismo, a necessidade de transcender, falando do termo transcendeu do remo para o futebol, porque senão o Vasco iria sucumbir.
porque o Remo já não era mais carro-chefe nos esportes, o futebol é que era, e o Vasco sobreviveu. Eu não comentei com vocês numa oportunidade anterior, mas o Vasco é o único clube de regatas que venceu sozinho no futebol. Você tem o Botafogo, que eram 2 clubes que se fundiram nos anos 40. Você tem o Flamengo, que recebeu um time inteiro de futebol entregue para a criação do departamento de futebol deles no início do século XX. O São Cristóvão, que hoje é um clube pequeno, mas era considerado um clube médio, foi campeão, e para ser considerado um grande clube era necessário ganhar um título. O São Cristóvão foi campeão. Se fundiu nos anos 40 o regatas com o futebol. E tivemos o Boqueirão do Passeio, o Clube Internacional de Regatas, o Guanabara, todos tentaram futebol e fracassaram. E o único que venceu por sua conta própria e risco foi o Clube de Regatas Vasco da Gama, que se tornou o gigante que é hoje. Então, só para contextualizar aqui, entendimento bem claro, para quem não pesquisa assim, numas fontes mais rebuscadas na internet, as bibliotecas digitais, elas são basicamente bibliotecas, né, arquivos, que tudo ali está digitalizado, tanto de jornal quanto de panfletos. Também tem uma hemeroteca de imagens e fica muito mais fácil a pesquisa, ainda mais nos tempos de pandemia, que a gente tenta evitar de casa para pesquisar e tudo mais. E para quem tem gente alérgica, né, os is de plantão, é ótimo que a gente não entre em contato com nenhum tipo de ácaro ou coisa que possa me matar. E, Henrique, né, a gente estava falando agora sobre a história do Vasco, e é interessante, né, o quanto a história do Vasco ela se funde, né, com a história do Brasil. Não dá para falar de um sem de outro. É até um erro muito grande das pessoas que acham que o futebol está desconectado da realidade, né? E pela história do Vasco é tão vasta, né? São tantos capítulos aí, né? Nessa viagem, né? Essa odisseia que é ser Vasco da Gama. Eu gostaria de saber para você qual é o capítulo da nossa história que você gosta de estudar, que você mais gosta de pesquisar e que você sente uma identificação. Eu tenho predileção mesmo pelo período da fundação, até o período final do Expresso da Vitória, até 59. Dali em diante eu já acho, já me considero que é uma história contemporânea, dos anos 60 para cá. Então, é interessantíssimo a forma como o Vasco foi se superando, conquistando e ultrapassando seus obstáculos. Eu costumo dizer que o Vasco ele nasceu para superação. A passagem de Vasco da Gama, o navegador, o nosso patrono, pelo Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas, nos Lusíadas, ele enfrenta o ser mitológico, o Adamastor, que está representado nos azulejos da entrada social do Vasco. Vasco da Gama superou o Adamastor para chegar até as Índias, descobrir o caminho das Índias. Então, cada vez que o Vasco vence, é vitorioso, conquista seus títulos, ele supera Adamastor. Essa é uma grande representação. E o vascaíno é talhado para isso. Eu sempre enxergo isso. O Vasco nasceu para a superação. Não, e é muito interessante essa parte, né, da história que meio que acaba se fundindo, né, com a nossa história mundial, né, que fala sobre as grandes navegações, aquela movimentação marítima que estava acontecendo, né, Europa, Índias, o português, o espanhol, né, toda essa galera também se movimentando para as Américas. E eu acompanhando, né, o Memória Vascaína, eu vejo bastante que você gosta de
fala bastante sobre o Vasco dos anos 40, né? Que é o Vasco do Expresso da Vitória. Eu acompanhei algumas postagens, até revi também, né? Para a gente estar batendo esse bate-papo. E eu queria saber se você tem alguma curiosidade sobre o Expresso da Vitória, além daquele classicão que a gente já conhece, e se você gostaria de apresentar, né, assim, para a gente alguma coisa. Tem sim. Que é uma pesquisa que acaba sendo um pouco reclusa, né, mais ao âmbito da galera que é pesquisadora vascaína. Olha, tem um fato marcante, é o primeiro título do Expresso da Vitória, o primeiro título carioca. Ciro Aranha é o presidente que deu início à era do Expresso da Vitória. Ele começou em 43, conquistou torneio municipal, conquistou torneios relâmpagos, mas o primeiro título carioca veio em 1945. E o Vasco, no ano de 45, ele foi campeão invicto de terra e mar. Conquistou no futebol e conquistou no remo também o título simultaneamente. E o interessante é que na última rodada, o Vasco era invicto, precisava manter a invencibilidade. O jogo do bota-faixa. O Flamengo foi na Gávea, o Flamengo colocou a faixa no Vasco e no final do primeiro tempo estava 2-0 para o Flamengo. O time de Ondino Vieira, já com Ademir Menezes, com Jair Rosa Pinto, com Isaías, com Lelé, todos. Mas na época Barbosa ainda não era goleiro do Vasco, era o Rodrigues. O Rodrigues foi campeão pelo Vasco 45 como goleiro, ganhou na loteria e abandonou o futebol como campeão do Expresso da Vitória em 1945. Mas o Vasco defendia a invencibilidade e faltando pouco tempo para o jogo acabar, já pelos 40 minutos o Vasco havia empatado em 2-2 e já ia virar quando houve um sururu. O termo sururu significa pancadaria geral entre os jogadores e na torcida também. E os torcedores invadiram o campo. O torcedor do Flamengo invadiu, os torcedores do Vasco invadiram o campo na Gávea, desmontaram os muros do campo da Gávea. É complicado falar estádio, né? Mas do campo da Gávea. Começaram a guerrear com tijolos e ficou conhecido o episódio como Batalha dos Tijolos. E o Vasco, o jogo foi interrompido aos 40 minutos do segundo tempo. Só foi terminar 3 ou 4 dias depois no Estado das Laranjeiras e o Vasco manteve a invencibilidade com 2-2. Mas a Batalha dos Tijolos foi uma forma do Flamengo evitar a derrota, que seria flagrosa no campo deles. E essa é uma marca importante para o Vasco. Ganhar o primeiro título do Expresso na Gávea com o bota-faixa em cima do Flamengo. E ali tem, no meu site, tem uma foto que é de um amigo, o Edson Vilar, que é um grande colecionador. Eu não deixo de acreditar o acervo dele ali na foto, e o Vasco está postado com a faixa de campeão em pleno campo da Gávea. E ali começou a grande epopeia do Expresso da Vitória até 1959. E a Batalha, né, dos Tijolos, ela não é muito conhecida, né, pelos torcedores vascaínos. Os torcedores sabem que há rivalidade, que é a rivalidade histórica, mas ele não sabe meio que essas nuances, né? Onde essa rivalidade chegou, né? E, Henrique, como essa pesquisa, é uma pesquisa difícil, porque é uma pesquisa extensa, né? É uma linha temporal, né, muito grande, são 122 anos, né? E acaba que a gente estuda antes desses 122 anos, que a gente tem que contextualizar como foi a fundação do Vasco. Eu queria que você falasse quais são as suas inspirações teóricas, né, e metodológicas, quais autores você gosta de ler, onde você costuma buscar, né, as suas fontes, além da hemeroteca digital, se você tem aquele sitezinho que você sempre acha um ouro e tudo mais. E eu queria que você indicasse um livro para essa galera que está mais interessada em conhecer a história do Vasco e do futebol. Olha, Vitória,
eu indicaria a Bíblia do Vascaíno, que é o Vasco da Gama Histórico, 1898-1923, José da Silva Rocha. É uma obra difícil de se achar, já está esgotada, mas sempre aparece na estante virtual ou no Mercado Livre. Acho que tem um no Mercado Livre, um preço um pouquinho salgado, mas vale a pena. Eu gostaria de falar um pouquinho das mulheres na história do Vasco, poxa. A participação das mulheres advém das famílias vascaínas. A primeira vez que é citada uma mulher, não é bem uma mulher, é uma menina, no encontro dos vascaínos fundadores, numa recepção no Clube de Regatas Botafogo. Nosso tesoureiro, a diretoria, nosso tesoureiro Henrique Lagden, fundador, levou a filhinha dele, e ela é citada nos jornais de época. Depois temos a filha do Paradantas, em 1923, mas também tínhamos Dona Adelaide Portela, que se tornou benemérita do Vasco em 1960. Era a esposa do benemérito Alberto Baltazar Portela, que foi um grande entusiasta, sócio, foi goleiro do Vasco na era do amadorismo, antes de 22. Depois tivemos Diva Varonese, que foi nadadora do Vasco nos anos 20, ganhou uma prova de natação e foi reverenciada nos jornais de época, nas revistas. Eu já publiquei sobre ela no nosso Twitter, né? Eu não me limitei ao site, eu fui obrigado a passar para o Facebook, para o Twitter. Então, eu falei sobre ela no Twitter. Nós temos as grandes torcedoras, e a gente não podia deixar de falar da tia Ida. Tia Ida foi que definiu o local da torcida do Vasco no Maracanã em 1950. No primeiro jogo contra o Flamengo, a torcida ia se misturar, ia ser misto. E aí ela, conhecendo o Jaime de Carvalho, que era o chefe da charanga do Flamengo, ela teve a oportunidade de combinar com ele: ô Jaime, por que não dividimos a torcida para concentrar e tal o nosso trabalho? Ela, esperta, olhou para o lado esquerdo, viu que era sombra e, olha, a nossa torcida vai para lá. E vocês ficam no sol, no lado direito. Era essa a configuração do Maracanã. Esse é um dos mitos. O outro mito diz que o Vasco teria direito pelo ter sido campeão. A verdade é que são vários mitos. Mas como tem o depoimento da tia Ida no Net Vasco, eu gosto de me fiar pelo que foi declarado por ela aí quando ainda era viva. Nós temos também, desculpe, eu estou com uma colinha aqui porque eu esqueço os nomes. Nós temos a Maria Emília. Maria Emília foi benemérita do Vasco, já é falecida. Ela era do Infanto Juvenil. Tivemos a Dona Leda, que cuidava do Salão de Troféus, e a Dona Edmeia, que é nonagenária. Ela é avó do nosso conselheiro Leandro Brandão. Ela era da ginástica. E nós temos a Solange ainda, que cuidou muito do atletismo do Vasco. As maiores nomes do Vasco no esporte individual eram na natação e no atletismo. Nós tivemos a Márcia Regina Azevedo, que foi recordista dos 100 metros com barreiras, dos 200 metros com barreiras, da Nada Custódio. São nomes do Vasco. A Dona Laís era mãe do grande benemérito Nelson de Souza, remava uma baleeira. Eu esqueci o nome da baleeira agora, mas praticaram esporte no Vasco. O Vasco nasceu para a prática do esporte pelos sócios. O futebol é que foi se desenvolvendo e trazendo a torcida. Que um projeto também colaborativo, né? Já está nos ajudando e ainda deu uma indicação de livro, né? Assim, eu já conheci, né? Que é o Rochinha, né? É um livro que, tipo, ele serve pra caramba minhas pesquisas, já serviu na pesquisa de tantos outros, tanto que eu descobri ele através de uma galera que hoje, para mim, é inspiração comum, o Henrique. E, Henrique, eu queria te agradecer pela presença. Eu estou muito feliz da gente ter trocado essa ideia também. Eu acredito que as meninas também no projeto estarão muito felizes. Eu acho que
os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores, né, acho que eles vão ficar muito contentes com o papo. Já está convidado aqui para aparecer mais vezes, até dar consultoria para a gente. Opa. A gente vai entrar em contato em algum outro momento. E eu gostaria de agradecer. Eu queria as suas considerações finais. É uma honra ter participado dos Rosalinas, o convite. Poxa, fiquei embevecido, porque a gente não espera. Eu estou te dizendo, é a minha segunda live. Eu estou perdendo a timidez para falar em vídeo, ao vivo. É importante, porque debater Vasco é capitalizar esses detalhes novos que você está comentando, que cada momento surge uma nova personalidade, um novo fato, exatamente demonstra o quanto o Vasco é capitalizado, como ele desce em várias nuances, várias camadas, várias dimensões. Isso é importante. O Vasco não é nem tridimensional, é quadridimensional. E tem vários outros assuntos. Eu mesmo esqueci de falar aqui. Você me perguntou qual foi meu trabalho no Centro de Memória. Meu maior trabalho era impulsionar e botar informação e desmistificar vários pontos da história do Vasco no período que eu estive lá, publicando artigos no site oficial, no período em que eu estive lá até no primeiro período de 2015 a 2017, e no segundo período que não tive a oportunidade de continuar, pelas razões que nós sabemos, foi curto, mas nós queríamos fazer era a gravação. O que vocês estão fazendo comigo, gravando meu depoimento, era gravar depoimento com as grandes personalidades vascaínas, desde os velhinhos que estão indo embora e vai se perder a memória, até as grandes personalidades vascaínas, para que ficasse gravado num grande banco de vídeo audiovisual, como o Museu da Imagem do Som tem. É isso importante. Esse é o trabalho que vocês estão fazendo agora, fazendo a gravação do Rosalinas, com essa entrevista que eu faço agora, mas de outras pessoas, outras personalidades. Isso é importante, porque é um depoimento que fica para o futuro, fica para a memória. E essa é a missão da Memória Vascaína. Gente, e é exatamente isso. E eu acho que pesquisador para pesquisadora, né? Eu acho que a memória ela não se perde, né? A gente está lutando para sempre estar construindo a memória. E se você assistiu até aqui, eu agradeço a sua presença. O Contando História, a websérie que nós ficamos agora, né? No canal do YouTube do Rosalinas. Sigam a gente no YouTube. É muito importante para o nosso engajamento e também para a gente continuar trabalhando e colocando material na pista, que é muito importante para a gente. Nós temos uma grande gama de materiais aí que a gente pretende produzir, já estamos produzindo, né? Henrique, muito obrigada pela sua presença. E lembrando a todos vocês, toda terça-feira, às 9h30 tem uma live do Rosalinas lá no YouTube. E não se esqueçam de inscrever, tá? Um beijo e saudações vascaínas, gente. Saudações vascaínas.